Certamente muitos já viram em conteúdos de internet, no YouTube, sobretudo, o Doutor Bactéria, que assim ficou popularmente conhecido, mas que é exatamente o Dr. Roberto Martins Figueiredo, biomédico, reconhecido em todo esse universo do Brasil inteiro aí como Doutor Bactéria, assim ficou denominado. E foi um modo de popularizar a informação médica, a informação do setor dele de biomédico, não é? Através de uma comunicação fácil. Ele, embora seja médico, ele tem uma facilidade de comunicação e entendimento dessas coisas tão complexas, de modo a que qualquer pessoa consegue entender facilmente pelo estilo que ele adotou, que eu acho muito interessante. E assim ele ficou chamado Doutor Bactéria, que é o Dr. Roberto Martins Figueiredo, com quem eu vou conversar agora com muito prazer. Eu digo bom dia ao Dr. Roberto ou ao Dr. Bactéria agora? Bom dia. Ô, Daércio, nossa, é um prazer muito grande falar com você, com todos os ouvintes, né? Uhum. Bom, na verdade, acho que nem aqui em casa me chamam de Roberto mais. É? Tá? Exato, acho que até o meu filho tem o apelido de Baque. Pra você ter uma ideia. Acho que já foi uma multiplicação bacteriana aqui. Mas eu falo que poderia ser pior, né? Imagina se fosse Dr. Verme, Dr. Ameba. Seria pior ainda. Dr. Bactéria é simpático, né? Até que ficou melhor assim, né? E chega e o apelido carinhoso, Baque, de bactéria. Baque. Isso, Baque é mais íntimo, né? Fica mais chique. Isso. Mas o doutor Roberto, na verdade, ele é biomédico e ele esclarece agora, aliás, esclarece sempre nos seus conteúdos, dúvidas sobre o novo coronavírus, sobre a eficácia da terceira dose, algumas dúvidas que são mais recentes agora, né? Por exemplo, a terceira dose, os efeitos dessa nova cepa Delta, enfim, é um conteúdo mais recente da pandemia, da qual, graças a Deus, a gente vai saindo aos poucos, mas em função desses novos momentos agora, gera uma série de dúvidas. Eu vou começar por esta aqui, que é a seguinte: a terceira dose realmente é necessária? Ela reforça a eficácia ou talvez não fosse necessária, doutor Bactéria, doutor Bach? Agora eu tô quase doutor Vírus, né? Doutor Vírus. Modificação, isso, né? Bom, para te responder, isso daqui eu vou fazer uma coisa fácil, né? Ontem eu tomei a terceira dose. Isso. Foi exatamente ontem que eu tomei uma dose da Pfizer. Eu havia tomado há 6 meses atrás 2 doses da Coronavac. Sim. Né? E eu, além de ser da área de saúde, eu tenho mais de 60. Né? Então fui e tomei. O que acontece é o seguinte: primeiro, a grande dúvida, a grande pergunta, né, que vale $1 bilhão, é quanto tempo dura a imunidade, seja ela por doença ou seja ela vacinal, né? Então, esse é o grande problema, o grande dilema. Então, até um futuro que eu acredito que não demore muito, a gente vai saber. Por enquanto, dá para fazer alguns termos de paralelos com outros tipos de SARS-CoV, que é o SARS-CoV-1, que é o SARS e o MERS, né? Que dá a síndrome aguda respiratória e a síndrome aguda respiratória do Oriente Médio, né? Essas duas, para você ter uma ideia, as pessoas que pegaram, elas já estão imunes há cerca de 16 anos. 16 anos. Então, eu espero que a priminha delas, que é o SARS-CoV-2, não seja muito diferente, né? Mas, na dúvida, imagina, é um risco muito grande não aplicar, né? Tipo assim, vamos ver o que vai dar para ver se precisa de terceira dose. Quer dizer, gente, olha, está morrendo muita gente de idoso, muita gente com morbidade, então vamos dar. Então já seria uma coisa errada. É tipo assim, vamos deixar o leite derramar para desligar o fogo, né? Então vamos fazer o seguinte: o que está sendo feito a nível mundial, não é a nível de Brasil, gente, vamos entender isso daqui. A nível mundial, existe uma recomendação do CDC, da Organização Mundial da Saúde, né, justamente para isso, para prevenir possíveis problemas, né? Não faz mal nenhum a vacina,
não vai mal nenhum, e só poderia fazer bem. Né? Não existe chip que é colocado, as pessoas têm medo de ser chipado. Gente, nós já somos chipados há muito tempo. Você anda de Waze na rua, de repente aparece lá, observamos que você parou no trânsito. O seu celular é um chip. Tá? Mas é impossível a vacina ter. Outros falam assim, não, você vai pegar a doença tomando a vacina. É impossível também. O mais que chega um vírus inteiro é o da Coronavac. E é um vírus morto. É a mesma coisa que você fala assim, olha, eu não vou naquele cemitério porque tem o ladrão enterrado, ele pode me roubar. Não pode acontecer uma coisa dessa, né? Então, gente, vamos vacinar, é importante. O pessoal da terceira idade, né? Da terceira idade, pessoas idosos, pessoas com morbidade, pessoal de saúde, que seria justamente aquele pessoal que corre um risco maior, né? Os outros, ainda estão sendo feitos estudos, mas é importante, eu recomendo a vacinação. E é interessante, gente, fazer uma vacinação com uma base diferente da que você tomou as outras 2 doses. Tá? É o mesmo caminho. Vamos falar assim, a finalidade eu tenho que chegar no Rio de Janeiro. Eu posso ir de carro, avião, de trem, isso. Eu já fui 2 vezes de carro, então deixa eu ir dessa vez uma de avião. Ao contrário, já fui 2 vezes de avião, deixa eu ir dessa vez de trem. Né? Então é importante você dar contatos imunológicos diferentes para o seu organismo. A Delta, antes disso, a Gama, em março, abril, maio, provocou essa cepa um grande estrago nesse país, um grande prejuízo e grandes danos. Aí, mais recentemente, em outros países do mundo, a Delta também provocou grande número de mortos, consequências bastante graves. No entanto, a percepção do leigo é de que a Delta aqui no Brasil não trouxe consequências tão graves assim. Daí a minha pergunta, em sua opinião, por quê, doutor? Olha, o que aconteceu é o seguinte, os vírus, como qualquer ser que existe nessa face da Terra, eles sofrem variações, que é a evolução constante e normal de qualquer ser. Ele sofre variação. Só que o vírus, a multiplicação dele é muito grande, é muito rápida, e milhões e milhões e milhões de partículas virais. Então, essa variação que no homem poderia demorar anos, centenas de anos, do vírus pode ser segundos. E quanto mais ele tiver pessoas para multiplicar, maior essa variação. Algumas vezes a variação pode ser ruim para ele. Tá? Vamos supor que o vírus nasça sem aquela proteína spikezinha. Aquela proteína spike é aquela que ele entra na nossa célula. Então, vamos supor que ele nasça uma variante que, sem capacidade de entrar na nossa célula, ele não vai nem multiplicar, vai ser destruído. Isso a gente chama variação negativa para o vírus. Né? Agora, vamos supor que ele tem uma variação que ele tem uma morbidade. O que é morbidade? Um grau de multiplicação muito grande e um grau de infecciosidade, um grau de pegar pessoas bem maior que os outros. Esse vai ser excelente para ele. E o que ele vai fazer? Ele não é o mais forte em si, entende? Porque quando você... no mundo, não sobrevive, não ganha quem é o mais forte. Sobrevive quem é o mais adaptado. Então, esse vírus Delta, ele se adaptou melhor. Então, o que ele fez? Ele tomou conta do mundo. Para você ter uma ideia, esse primeiro vírus que você falou, o P1, né, uma pessoa passava para 2, 3 pessoas. Tá? Do vírus Delta, uma pessoa passa para 10 pessoas, de tal grau de infecciosidade que ele tem. Ele só é superado pelo sarampo. Então, esse grau de infecciosidade dele permitiu com que ele tomasse conta do mundo inteiro, em pouco tempo. O que acontece é que, ainda bem para a gente, ele tem um grau de mortalidade. O que é mortalidade? É quantas pessoas que morrem dentro de quantos pegam. Bem menor do que a P1, bem menor que as outras. Né? Então, você coincidiu em países que existe uma vacinação já indo, meio adiantada, para frente, a mortalidade é baixa.
tá? E aqueles vírus que tivessem uma mortalidade bem maior que ele, justamente porque o Delta multiplica mais, tá? Eles praticamente sumiram, né? Então, gente, a gente vacinando já seria um controle maior efetivo, maravilhoso aqui, frente a essa mortalidade baixa desse vírus. Estou conversando com o Dr. Roberto Martins Figueiredo, biomédico popularmente conhecido em todo o país como Dr. Bactéria. Assim ele é apelidado e assim ele também se apresenta e assim ele se tornou bastante conhecido. Doutor, dá para apostar, mesmo o leigo consegue a ideia, a percepção de que nós vamos reduzir mais e mais o número de infectados. Essa pelo menos é a nossa expectativa e é muito provável que assim aconteça, mas o vírus vai permanecer dentro de um grau menos grave, mas vai permanecer entre nós, pelo que se sabe, a julgar pelos anteriores, que a gente vacina até hoje contra eles, e eles são quase, já são seculares, né? Este aqui não deverá ser diferente, significa que não, nós vamos ter que conviver com ele dentro de um grau menor de consequência e tudo mais, mas ele vai continuar existindo. Daí a minha pergunta: enquanto ele existir, nós vamos continuar de máscara e álcool gel, ou os tempos poderão mudar lá na frente de modo a dispensar esse aparato, doutor Bactéria? Não, em termos de nenhum desses equipamentos, desses aparatos, né, que você diz, falou legal isso, né? Esses aparatos, gente, eles não devem ser eliminados. Não devem ser eliminados como nunca deveriam ter sido, né? Agora você tem que ter um uso racional deles. Esse vírus, o coronavírus, o SARS-CoV-2, ele foi criado, ele apareceu e adorou a gente e falou: não vou largar mais vocês, não vou largar mais. Então ele vai continuar com a gente agora para a eternidade, tá? Então quer dizer o quê? Nós vamos ter que ter, nas campanhas de vacinação mundiais, vamos ter que incorporar também esse daqui, pelo menos uma vez por ano, ou de repente na avaliação com o tempo de imunidade, né? Dá para se passar de 2, 3, 4 anos, mas eu acredito que vai ser colocado anualmente, né? E nós temos uma sorte de ter uma fabricação, produção aqui mesmo no Brasil, né? Que são poucos países que podem ter esse orgulho, né? Mas no caso de máscaras, ela vai ser abolida, é claro, sem dúvida nenhuma, vai ser abolida dentro das condições que foram determinadas dentro da pandemia, né? Mas eu acho que a gente tem que seguir algumas coisas orientais, por exemplo, né? Se você tiver uma infecção respiratória, gripe, resfriado, alergia, sarampo, qualquer coisa, né? Vai ser obrigatório a utilização de máscara, porque você não é um respeito à próxima pessoa. Agora, o fato de lavar a mão, principalmente com água e sabão, o álcool gel, isso daqui tem que se tornar uma rotina, e já devia ter se tornado quando você desceu do ônibus antes de comer, na hora que você brincou com o cachorrinho, brincou na terra, acabou de trabalhar, então, quer dizer, são hábitos de higiene simples, mas não pode se tornar toque. Estes nunca mais deveriam ser abolidos, esses hábitos, né? São hábitos de higiene normal. Você é novo ainda, mas quando eu era garoto, olha só, agora elogiei ainda, né? Isso. Antigamente, você tinha uma matéria que chamava higiene e saúde pública, alguma coisa nas escolas. Eu acho fundamental, tá? Ensinar a pessoa a tomar banho, escovar o dente, lavar a mão, essas coisas é básico, gente, é básico. todo mundo sabe, não sabe nada. Quantas vezes você vê muita rapaziada saindo do banheiro, e às vezes nem abre a torneira, parece água benta, né? Que dá 2, 3 tapinhas na boca da torneira, né? E limpa na roupa. Né? Então essas coisinhas assim, pelo menos com ensino fundamental, ajudaria bastante. Só desculpe, eu engasguei aqui, o senhor está falando de uma situação aí que é verdade. O cara vai no banheiro lá, público, sei lá, ele sai, mas nem passa pela torneira, né? Aquele churrasqueiro, doutor, que ainda bem que tem aquela bermuda salvadora, né? Ele põe o churrasco lá, põe o espeto na churrasqueira e vai na bermuda. E muitas vezes o sal não é nem do sal grosso, é do suor dele. É mesmo. Doutor, eu queria fazer um pedido ao senhor agora.
Pois não, querido. Se a gente, com alguma regularidade, dentro das suas possibilidades aí, uma vez por mês, pudesse tê-lo aqui no programa para conversar com a gente, até porque a dinâmica da pandemia, do vírus, ela impõe novas dúvidas a cada semana, pelo menos, né? Sim. Se uma vez por mês a gente pudesse contar com a sua participação, eu ficaria muito honrado, porque o modo como o senhor fala de algo tão complexo é facilmente entendido. Isso é muito importante dentro da nossa proposta aqui, que é a de prestar serviço, tornar cada entrevista cada vez mais útil para as pessoas. O senhor encaixou certinho no nosso propósito, por isso eu estou pedindo essa possibilidade, eu sei que você tem muitos compromissos, tudo, de estar com a gente pelo menos uma vez por mês para a gente falar sobre isso. É possível? Ô, Décio, não só aceito, como é um orgulho. Poxa. Tá? Um orgulho muito grande fazer parte aí da família de vocês, tá? Pode contar comigo e pode contar também com o nosso Instagram, que é o Dr. Bactéria Oficial, e o nosso YouTube, né? Que agora, sabe com quem que eu estou gravando, Décio? Estou gravando com meus filhos. Um filho meu é biomédico. Também? E o outro faz... exato. O Bach. O Bach, ele é biomédico e nós gravamos todo sábado. Que legal. Vídeo. Uma família. Vídeos, né? E toda segunda e quinta-feira nós colocamos no que é o Dr. Bactéria Oficial. Então tá bem explicadinho aqui nessa linguagem que você falou. Que bom. É um orgulho muito grande aí participar com vocês. Tá? Poxa, Obrigado pelo convite. então o senhor pode se preparar, porque pelo menos a cada 3 semanas a gente vai pautar com o senhor alguma atualização dentro dessa área, e eu fico muito feliz porque adoramos aí o seu conteúdo. E no YouTube é Dr. Bactéria Oficial, é isso? Exato, os dois. No Instagram também é? Nos dois. Legal. Dr. Bactéria Oficial. Muito bacana. Olha, muito obrigado, viu, doutor Roberto Martins abraço. Figueiredo, biomédico, o Saúde. Dr. Bactéria. Obrigado, querido. Aquele abraço, simpático demais. Muito bom, né? Muito bom, muito bom.